Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que coisa boa, trazendo aqui o terceiro vídeo. Eu prometi que no segundo vídeo ele ia ficar mais curto, ele ficou maior do que o primeiro, impressionante. Então agora eu já não prometo mais nada. O negócio agora é chegar ao fim, nessa maratona de vídeos sobre a Primeira Guerra. Bem, essa imagem aqui, ela é muito interessante porque mostra alguns soldados felizes, empolgados com o combate, porque eu coloquei essa imagem justamente para tentar mostrar para vocês um pouco do entusiasmo que os soldados carregavam no início da guerra, porque havia uma certa certeza de que a guerra duraria pouquíssimas semanas por causa da quantidade de soldados, por causa da quantidade de equipamentos, a grande logística que os países estavam mobilizando, a tecnologia, os armamentos que foram feitos, enfim. Todos eles tinham uma expectativa de que a guerra iria acabar muito rapidamente. Obviamente que as expectativas foram frustradas muito rapidamente também, na mesma proporção, né? Na mesma velocidade. E aí, rapidamente eles começaram a perceber a, a face trágica, desastrosa, desumanizada da Primeira Guerra, que foi particularmente muito ruim, muito pesada, enfim, daqui a pouco a gente vai falar por quê. Bem, como eu havia dito no vídeo 2 sobre a questão balcânica, os alemães, depois que declaram guerra, a Rússia, a Sérvia, por exemplo, os alemães deslocam muito rapidamente sua força para a frente ocidental, que é, na verdade, o território francês. A intenção da Alemanha era tomar a França, vencer a França e destruir a França. Essa expectativa está dentro de um conceito que ficou conhecido, celebrado como guerra total, que por um lado você mobiliza grande parte do contingente ou dos equipamentos que você tem à disposição para fazer a guerra e para que ela acabe rápido. Por outro lado, você tem uma ideia de destruição completa do seu inimigo. Então, uma grande mobilização de um grande contingente militar para destruir rapidamente os seus inimigos. O problema todo é que os inimigos estavam pensando exatamente a mesma coisa e estavam com bons equipamentos compatíveis ao ataque. Então, a situação ficou muito complicada. Bem, quando os alemães então deslocam as suas 95% das suas forças para a frente ocidental para invadir a França, ele tem uma dificuldade, que invadir a França, mas ele tinha que passar por um território neutro, que era a Bélgica. E isso é um grande problema, porque, segundo as prescrições legais da guerra, você não pode invadir um território neutro, mas os alemães não estavam nem aí para esse tipo de expectativa legal ou moral, e aí, portanto, eles passam com muitos soldados, com milhões de soldados marchando, centenas de milhares de soldados marchando ali sobre o território belga. Há relatos, inclusive, de quão impressionante foi essa marcha, aquela quantidade de soldados passando pela Bélgica. Isso, inclusive, a invasão da Bélgica vai trazer os britânicos para a guerra. Eles relutaram um pouquinho, mas acabaram entrando na guerra para ajudar a França a defender seu território. Esse plano de invasão da França ele foi feito pelo Alfred von Schlieffen e ele foi conhecido como Plano Schlieffen, então, de invasão. Aí, Edmar, então por que ele não passou mais pelo sul? Porque o sul tinha mais barreiras naturais que dificultavam a marcha daquela grande quantidade de gente. Pois bem, o início da guerra, então, ele é marcado por esse encontro de tropas rivais em campos abertos. Então, os caras estavam marchando, havia um grande conhecimento do território, da landscape, dos locais, então eles já preparavam, já esperavam o inimigo em determinados locais que poderiam acontecer a guerra. O encontro de tropas inimigas ele vai ser especificamente cruel, porque muita gente vai morrer, porque as forças são muito equivalentes, então muita gente morre, eles perdem muito equipamento, muitos cavalos, e isso causa um impasse para os países envolvidos, porque é o seguinte, continuar atacando o inimigo em campo aberto significaria a perda de milhares de soldados, uma quantidade enorme de equipamento e também da própria força militar. Portanto, eles precisam tomar alguma atitude.
Inicialmente, então, de forma quase instintiva, eles começam a fazer as trincheiras para tentar consolidar o domínio de algum território, ou, no caso da França, para defender o território que eles não queriam perder. Então, as trincheiras, começam a ser cavadas e elas vão marcar, assim, em grande medida, a Primeira Guerra, que é uma guerra de trincheiras. A trincheira, para quem não sabe, é basicamente um buraco, eles fazem um buraco no chão. Quando a trincheira da linha de frente, geralmente ela não tem muita estrutura, porque precisa que o soldado tenha capacidade de rápido deslocamento, e muitas vezes essa trincheira ela é muito bombardeada, ela é muito atacada, então não tem muito espaço para fazer coisas muito sofisticadas. Já a trincheira de reserva, que ela fica um pouco atrás, e geralmente ela é ligada para outra, com a trincheira da frente, por túnel ou por trincheiras, trincheiras perpendiculares, então a trincheira de reserva é mais organizada. Inclusive essa imagem aqui é uma ilustração de uma trincheira possivelmente de reserva. Aí alguém pode perguntar assim, ué, Edmar, mas tem pessoas ali com armas. Claro, porque se estourasse a trincheira da linha de frente, então eles tinham que estar preparados para defender essa trincheira de reserva. Pois bem, a guerra de trincheiras ela é o grande símbolo da Primeira Guerra. Embora não tivesse acontecido só combates em trincheiras, mas a linha de frente, que é basicamente uma linha de centenas de quilômetros entre o Mar do Norte, na Normandia, na França, até quase a fronteira com a Suíça, então todo esse território ele está cravado, ele está cortado por trincheiras. Então imagina a quantidade de pessoas, imagina a quantidade de equipamentos, a logística surpreendente, totalmente inédita que é utilizada para defender posições. E para defender posições, eu não estou me referindo a grandes territórios, não. Às vezes o cara estava lá lutando na trincheira, sendo mordido por rato, comido por ratos, levando gás em cima da cabeça, lança-chama, etc., vivendo o próprio inferno. Essa pessoa estava ali, esse soldado estava ali, às vezes para defender centímetros de terra, às vezes para defender metros ou quilômetros, que no máximo, de território que ou alcançou ou que estava tentando defender. Então era muito... É uma guerra que fica, por um lado, quase que imóvel, porque as trincheiras não se deslocam de forma significativa por muito tempo, mas, por outro lado, é uma guerra extremamente cruel, porque você fica ali meio que disponível para a morte dentro da trincheira, porque os ataques eram constantes, os bombardeios eram desumanos, e você vivia o próprio inferno. É, por, e isso, por exemplo, não significava que as pessoas morriam. Então, um dia relativamente tranquilo, entre aspas, na trincheira, era o dia que morriam, por exemplo, 5.000 pessoas. Então, centenas, milhões de pessoas morreram nas trincheiras. Até hoje, quando se faz alguma... Estão ali abrindo caminho para fazer uma estrada, para fazer uma empresa, ou para fazer algum tipo de empreendimento, novas trincheiras são descobertas, que já haviam sido soterradas, corpos, uniformes. Constantemente são descobertas coisas relacionadas à Primeira Guerra, que foi particularmente cruel ali nas trincheiras. E estar na trincheira era uma situação completamente infernal. Eu insisto nessa expressão, porque muita gente acaba romantizando a Primeira Guerra, acaba romantizando as guerras de uma forma geral. E guerra é uma tragédia, em todos os aspectos possíveis, do ponto de vista econômico e, sobretudo, do ponto de vista humano. O sujeito que está ali no fronte é um sujeito desumanizado, porque se ele pensar, se ele começar a avaliar, se ele começar a sentir toda a tragédia que é a guerra, ele não consegue lutar, porque o que está ali à disposição dele é a própria vida, a questão da sobrevivência. Inicialmente, quando ele vai para a guerra, ele está falando em nome da nação, ele está lutando pela nação. Mas chega um determinado momento que a guerra ela se arrastou por tanto tempo que o soldado está apenas lutando pela sobrevivência. E ele encontra ali naqueles camaradas que estão ali do lado dele, talvez um pouco da razão, do resto da razão, para continuar lutando. Tanto é que na linha de frente, apesar de todos os pesares, os casos de deserções eram raros. Existiram rebeliões de soldados contra a guerra,
mas eles foram muito mais as exceções do que as regras, porque o soldado estava ali empenhado em lutar para defender inicialmente a nação, depois vai defender ali o grupamento, vai defender a própria vida, vai defender a família, alguns valores que são importantes para ele, e no final ele está tentando só sobreviver. E ali cheio de piolho, cheio de pragas, cheio de ratos, pessoas morrendo, pessoas sendo estraçalhadas por bombardeios, e ali você tem que sobreviver comendo muito mal, dormindo muito pouco, e todos nós sabemos que, por exemplo, ficar sem dormir é uma das piores formas de tortura que o ser humano pode passar. Pois bem, então a guerra de trincheiras é uma guerra particularmente muito cruel, e ela é o grande símbolo da Primeira Guerra. Nas trincheiras morreram milhões de pessoas, e isso vai causar muito trauma nos soldados que vão demonstrar isso em alguns relatos, mas sobretudo depois da guerra, toda aquela expectativa, toda aquela crença no progresso que eu estava falando anteriormente, ela se desfaz. Não completamente, mas ali o pessimismo vai tomar conta de onde havia muito otimismo. Então, porque a guerra foi muito cruel. A guerra vai transformar completamente o mundo. Bem, e aí a guerra, como eu estava dizendo, apesar das muitas mortes que aconteciam, é, nada muito significativo acontecia em termos de conquistas e perdas. Então, muitas vezes, os países vão lançar mão de determinadas estratégias para tentar furar um bloqueio ali na trincheira inimiga. Então, os lança-chamas são muito utilizados, o gás mostarda é muito utilizado, os bombardeios aéreos também são utilizados, e algumas estratégias gigantescas, como, por exemplo, a Batalha de Somme. A Batalha de Somme ela foi uma batalha particularmente muito cruel, em que 1 milhão de soldados morreram, e no final das contas os britânicos conseguiram uma área de 10 quilômetros. É muito pouco para esse tanto de gente morrer. Então a Batalha de Somme ela é um pouco o exemplo da dificuldade que os países tinham para romper com a linha inimiga. Eu passei 2 slides aqui, porque eu mostrei rapidamente ali a Terra de Ninguém. O GIF refere-se a um filme que aí eu não posso, não sei se eu posso disponibilizar no YouTube, não sei se vai ter algum problema, então eu vou passar. Mas eu preciso falar rapidamente aqui sobre um episódio muito interessante que foi a Trégua de Natal, que foi o primeiro Natal da guerra, no dia 25 de dezembro de 1914, houve em diversos pontos das trincheiras uma confraternização entre os soldados. Essa imagem aqui é uma fotografia, mostra os soldados jogando bola. Por muito tempo se acreditou, eu ouvi essa história em diversos lugares, por exemplo, de que soldados inimigos teriam jogado bola juntos. Não há comprovação histórica de que o futebol tenha acontecido. O que há comprovação é de que eles trocaram presentes, eles trocaram bebidas, trocaram cigarros, trocaram outras coisas, beberam juntos, enfim. Mas o futebol não se tem certeza efetivamente se aconteceu. Partidas de futebol aconteceram, mas geralmente era entre os próprios soldados da mesma frente. Então, essa trégua de Natal ela mostra um pouco do entusiasmo que ainda persistia no primeiro ano da guerra, né, nos primeiros 6 meses da guerra, porque a guerra estoura ali no finalzinho de julho, e aí o primeiro Natal, ou seja, agosto, setembro, outubro, novembro, tipo quase 5 meses depois, você tem ainda a permanência de um certo entusiasmo e a crença de que a guerra poderia acabar em algum momento. Só que, tanto é que não vai haver mais tréguas de Natal nos próximos anos, porque os soldados descobrem o verdadeiro inferno que está ali naquela guerra. Moçada, então tá bom, um grande abraço para vocês, eu encerro a parte da trincheira aqui, e aí agora no próximo vídeo a gente já vai encaminhar para o final da guerra. Mas muito provavelmente eu farei mais 2 vídeos, né, do final da guerra e um outro vídeo sobre os impactos da guerra no mundo e no Brasil, tá bom? Eu preciso contar para vocês a gloriosa Batalha das Toninhas. Se você quiser saber o que foi a Batalha das Toninhas, você vai ter que assistir meu vídeo. Um grande abraço, gente. Até mais. Tchau.